antes de falarmos desse texto, vamos voltar um pouquinho na história, né, do Evangelho de João, porque esse texto ele é desdobramento de uma série de acontecimentos do Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Os irmãos vão se lembrar, você que leu os textos e lembra das histórias, que o Evangelho de João começa com uma afirmação clara de que Jesus é Deus, né? O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos que são sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que tem uma perspectiva mais histórica, mas João não. João ele vem com uma ênfase mais divina, ele vai dizer que Jesus é Deus. Enquanto Mateus escreve para os judeus para afirmar que Jesus é o Messias prometido de Israel, enquanto Marcos escreve para os romanos para dizer que Jesus é o rei, mas é o rei que serve e é o servo que serve com sofrimento, é o servo sofredor. E enquanto Lucas escreve aos gregos para dizer que esse rei servo é humano, encarnou, é o Deus homem, João vem dizer que Jesus é Deus. E desde o primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, ele vai enfatizando a divindade do Senhor. E ele conta histórias que os outros não contaram, contrapassagens que os outros evangelhos não têm, para reafirmar a divindade do Senhor Jesus e mostrar que ele veio para cumprir o plano de Deus e para reconciliar o homem com o Criador. Logo no início do Evangelho de João, você tem o casamento, o famoso casamento de Caná da Galileia, onde Jesus transforma a água em vinho, onde ele faz um milagre mostrando que ele tem poder sobre as coisas desse mundo, sobre os elementos da natureza, sobre coisas que ninguém antes tinha dominado. Depois ele vai ao templo, e no templo ele se manifesta de forma enfática e diz: eu sou o Messias, mas ele não diz isso claramente, mas ele dá todas as pistas: essa é a casa do meu pai, e a casa do meu pai será chamada casa de oração. E coloca para fora os comerciantes, e é lógico, né, irmãos, que mesmo sem internet e sem WhatsApp, a notícia se espalhou. Então, no capítulo 3, lá está Jesus conversando com Nicodemos, que não é o Augusto Nicodemos, mas é o Nicodemos que vai até ele para indagar quem ele é, o que ele está fazendo e que conversa nova é essa que ele traz, que nunca antes eles haviam ouvido. Então Jesus inaugura um novo tempo agora teológico, ou seja, uma nova perspectiva sobre o Criador. Até aquele momento, até aquele instante, todas as revelações do Antigo Testamento apontavam para a obediência, para o serviço, para o mérito humano, para a prática religiosa num bom sentido, de comprometimento com Deus, com a sua palavra, com a lei, com as tradições de Israel. Até aquele momento era assim que se entendia, era assim que os fariseus entendiam, e era assim também que o povo entendia. A valorização do sagrado, do espaço sagrado, a valorização da experiência religiosa, tudo isso para eles era o que apontava, era o que indicava um momento de adoração, uma conexão com o Criador, uma relação com o Pai, que eles nem sabiam que era Pai. Só que Jesus agora, no Evangelho de João, no capítulo 3, se encontra com Nicodemos, que é doutor da lei, e diz para ele o seguinte: presta atenção, Nicodemos, eu vou te contar uma novidade que ninguém sabia, só eu sei. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa frase deixou Nicodemos perturbado, inquieto e, sobretudo, confuso, porque ele nunca tinha ouvido falar sobre novo nascimento, sobre nascer outra vez. Ele chegou a indagar se era necessário voltar ao ventre da sua mãe. E Jesus, então, com uma certa ironia, pergunta: você é doutor da lei e ainda não aprendeu sobre essas coisas? Jesus traz uma perspectiva que está para além do serviço humano, para além da obediência, para além do mérito ou do merecimento de cada um. Ele diz que o caminho para Deus passa por dentro do coração, passa pelo interior do homem. É necessário nascer de novo. E ele começa a explicar uma nova teologia, um novo pensamento, um novo ensinamento. Só que agora, não é, irmãos e irmãs?
Nós não estamos diante de um profeta do Antigo Testamento, ou de um sacerdote, ou de um levita, como João faz questão de destacar desde o primeiro capítulo do livro. Agora nós estamos diante do próprio Deus. O próprio Deus afirmando que se não houver novo nascimento, se não houver uma mudança de dentro para fora, se não houver um encontro pessoal, particular, subjetivo, se não houver uma experiência própria de conversão e mudança de rota, ninguém pode ver o reino de Deus. Essa foi a mudança mais radical que os judeus haviam experimentado até aquele momento. Porque qual era o entendimento dos caras? Nós vamos ao templo, vamos fazer um sacrifício, vamos confessar os nossos pecados, vamos cantar umas músicas, aqui os cânticos dos degraus, vamos dar as nossas ofertas, cumprir a lei, cumprir os nossos rituais. Eles perderam com o tempo, perderam com a história e com a tradição a perspectiva de que o Criador é um Deus relacional. Isso está lá em Gênesis. Um Deus que se relaciona, que se envolve, que se importa, que inclusive fez o homem, a criatura, diferente das outras criaturas, para refletir a sua própria imagem. Como nós dizemos na teologia, a imago Dei. Cabia à criatura ser uma imagem e uma semelhança do Criador. E isso não é possível apenas com obediência, com serviço, com trabalho ou com ofertas. Para refletir a imagem do Criador, é preciso estar próximo do Criador, relacionar-se com Ele, caminhar ao seu lado, ouvir a sua voz, reproduzir os seus ensinamentos. Mas isso foi perdido com a queda, houve uma ruptura. Aos poucos, o próprio Criador vai andando, caminhando na direção do homem. Mas o homem agora rompido, caído, distante, não consegue perceber essas aproximações. Vejam como isso é interessante, irmãos, que se nós fizermos aqui na PIB de São Gonçalo, por exemplo, para fazer um recorte, né? Se fizermos aqui um movimento em comemoração ao mês de aniversário da igreja, de doações, de compromissos, de jejuns, de ofertas, de trabalho, nós temos mais engajamento do que se nós falarmos assim, ó, este mês, todos nós ficaremos livres para celebrar, teremos menos reuniões, queremos que vocês fiquem em casa, meditem na Escritura, pensem no seu Deus, se alegrem com Ele. Eu tenho certeza, irmãos, que a turma vai reclamar. Mas que comemoração fraca é essa? Nós devíamos estar na igreja todos os dias, contribuindo, trabalhando, servindo, cantando, de pé, cultos enormes, cultos enormes. Eu me lembro quando eu era criança, eu acho que eu já falei aqui para os irmãos que eu nasci como cristão na Assembleia de Deus, aquela Assembleia de Deus histórica, tradicional, né? Enfim, eu me lembro de cultos de 4 horas, com bancos sem encosto, irmãos. Quanto mais dor você sentia, mais espiritual você era. Quanto mais tempo de joelhos você aguentava, mais perto de Deus você estava. Não podia reclamar não, irmãos. Se você desse uma gemidinha leve, assim, do púlpito o pastor dizia, quando você estava no mundo, você desfilava a noite inteira na Sapucaí e não sentia nada. E os irmãos diziam, aleluia, glória a Deus. A mente humana caída, distante do Criador, ela reage melhor ao serviço, ao trabalho, ao sacrifício, ao esforço, ao mérito e ao reconhecimento do que propriamente a voluntariedade. Desde a queda até hoje, nós temos dificuldade em entender que Deus se alegra
com a nossa tranquilidade. Tem que rolar um trabalho, tem que rolar um esforço, tem que rolar um mérito, tem que rolar uma dedicação, para que o culto seja uma bênção. E aí os irmãos saem daqui da PIB extenuados, mancando, descalços já, porque eu não aguento mais o sapato, e vão dizendo pelo caminho: hoje o culto foi uma bênção. Quanto mais o pastor grita aqui, quanto mais ele se esforça, quanto mais ele transpira, quanto mais ele se mexe. Nossa, hoje a pregação foi uma bênção. Se o louvor durar 1h30, nossa, hoje o louvor foi uma bênção. Como se toda a nossa relação com Deus tivesse vinculada a trabalho, a dedicação, a serviço, a mérito, a comprometimento, a fazer coisas, a entregar coisas, a oferecer coisas. E é por isso que Nicodemos não entende. Ele não entende. Ele pergunta: por que é necessário nascer de novo? Então, agora pela Bíblia, pelo conhecimento, pelo tempo, pela história, pelos ensinamentos do próprio Jesus e dos seus discípulos, nós sabemos que quem não nasce de novo permanece morto e não pode ver o reino de Deus. Coloquei ali as referências, não vou ler todas porque são muitas, mas só para você depois, se você quiser anotar ou assistir o vídeo depois e ver. Sem o novo nascimento, nós somos por natureza filhos da ira. Sem o novo nascimento, nós amamos as trevas e odiamos a luz. Sem o novo nascimento, nossos corações são duros como pedra. Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de nos submeter a Deus ou de agradar a Deus. Sem o novo nascimento, nós somos incapazes de aceitar o Evangelho. E sem o novo nascimento, nós somos incapazes de ir a Cristo ou recebê-lo como Senhor. O impacto do que Jesus disse foi tão grande que Nicodemos levou um susto, porque é como se Jesus naquele momento invalidasse toda a sua religiosidade, invalidasse todo o seu trabalho, invalidasse todo o seu serviço. E o que Jesus está dizendo, na verdade, é muito simples. Não é o nosso trabalho, nem o nosso serviço, nem o nosso engajamento, nem a nossa dedicação que nos aproxima de Deus. Na verdade, é quando nós nos aproximamos de Deus, é que o Espírito de Deus nos motiva a trabalhar, servir e adorar. Não é o nosso culto, ou a nossa reunião, ou o ministério, ou a vocação, o dom, que nos leva para perto do Senhor. Mas é quando estamos perto do Senhor que o Espírito de Deus nos leva a querer, a desejar, servir, trabalhar, colaborar, cooperar com a obra de Deus. Então Jesus inverte a posição. E vejam como ele repete isso muitas vezes no livro de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se encontra Deus pelo trabalho, nem pela oferta, nem pelo sacrifício, nem pela ceia, nem pela doutrina, nem pelo discipulado, nem pelo culto, nem pelo coral, nem pela família. Não se encontra Deus em nada disso. Só podemos encontrar o Senhor se tivermos primeiro um encontro com Cristo. E é por isso que é muito pouco produtivo levar pessoas não cristãs à igreja. Porque para a gente encher essa casa de pessoas não cristãs, a gente vai ter que mudar a narrativa do culto. Vai ter que mudar as letras das canções. Vai ter que mudar até o discurso das orações, porque as pessoas que não conhecem a Cristo precisam ser apresentadas a Ele para que entendam quem Deus é, porque nós que somos cristãos e cremos na Bíblia e cremos no que Jesus diz na Bíblia, cremos que ninguém pode encontrar a Deus se não passar primeiro por Jesus. E Jesus ainda diz, logo em seguida, em Mateus, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Portanto, ninguém conhece a Deus se não se encontrar com Jesus primeiro. Ninguém conhece a Deus. Se alguém entre nós ou em outro lugar afirma que tem uma relação com Deus,
que está perto de Deus, que conhece o Senhor, mas nunca se encontrou com Cristo, esta declaração é falsa. E pode ser que a pessoa nem tenha percebido ainda que ela está mergulhada em algo que não é verdadeiro. Vejam o que a Bíblia vai nos dizer, irmãos. A Bíblia vai nos mostrar que os religiosos de Israel, que tinham a missão de ajudar e ensinar o povo, tornaram o acesso a Deus impossível. Preste atenção. Muitas vezes, os cristãos, nós que recebemos de Deus o chamado para ensinar sobre Ele, para aproximar o homem decaído do Senhor, do Deus Criador, não conseguimos, e mais do que isso, tornamos o acesso a Deus impossível, porque ninguém pode falar de Deus se não o conhece. Porque a boca fala, meus irmãos, aquilo que o coração transborda. Então, muitas vezes o que nós falamos de Deus, o que apresentamos sobre Deus, o que comunicamos sobre Deus, o que apontamos sobre Deus, diz respeito à prática religiosa, ao trabalho, ao serviço, à tradição, à moral. Mas provavelmente muitos de nós, em todas as igrejas, em todos os lugares, falam de Deus, mas não o conhecem. Nunca o conheceram. Porque muitos passam a vida inteira na igreja, desde criança. Estava vendo aqui as meninas dançando, tinha uma pequenininha, né? Tão bonitinha. Daqui a pouco ela vai crescer, vai se tornar adulta, daqui a pouco vira obreira, vira líder, está pregando aqui. Há casos e casos na história, no tempo, no espaço, de homens e mulheres que viveram toda a sua vida religiosa, mas de fato nunca se encontraram com o Criador. Porque não é a religião que nos religa com o Criador, é Cristo que nos religa com o Criador. E só Ele pode fazer isso. Muitas igrejas e pastores hoje fazem a mesma coisa. A não ser que você compre, pague e obedeça, você não pode conhecer o Criador. Mas a Bíblia está nos dizendo que não. Que para conhecer o Criador, eu preciso me encontrar com Cristo. Quem não conhece o Senhor, provavelmente nunca se encontrou com Ele. Então, não tem o que dizer. Muda o foco. E o foco então vai para a compra, para o pagamento, para a obediência, para o trabalho, para o serviço, e não passa pelo coração. Pergunta: como posso ensinar se eu não sei como fazer? Como eu posso falar de oração, de pregação, de ministério, de louvor, de adoração, se de fato eu não encontrei o Senhor Jesus, não tive esse encontro pessoal e não sei o caminho para Deus? Como posso fazer ou ensinar se eu não sei exatamente como? Jesus então traz outra revelação importante. Só os que nasceram de novo podem adorar a Deus. A conversa que Jesus tem com a mulher samaritana é uma conversa de vanguarda. Ela vai definir toda a teologia, todo o pensamento cristão através dos séculos, para todo sempre. Só os que nasceram de novo podem adorar a Deus. Por quê? Por qual razão? Porque adoração significa atribuir honra a alguém que é digno. A adoração significa reconhecer. Se eu não me encontrei com Cristo, se eu não sei quem Deus é e não reconheço o verdadeiro Criador nem a sua obra na cruz, a adoração vira apenas música ou arte, que é bonito também, mas não necessariamente sai de um coração grato, de um coração que nasceu de novo, de um coração que se encontrou com o Criador. Só os que nasceram de novo podem adorar a Deus, e esses que nasceram de novo e podem adorar a Deus, eles são os verdadeiros adoradores. Nós estamos aqui agora, eu e você, analisando ponto a ponto dessa conversa icônica, histórica, canônica, teológica, poderosa entre Jesus e a mulher samaritana. Só os que se encontram com o Senhor através de Cristo são verdadeiros adoradores. E para que isso aconteça,
Vamos juntar os textos. Como é que nós podemos nos relacionar com Deus? É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário para isso que esses adoradores tenham nascido de novo. E para que o novo nascimento aconteça, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, o novo nascimento passa por Cristo, passa pela cruz, passa pela justificação. Apenas os que se encontraram com Cristo e foram crucificados com eles e justificados pelo Senhor podem adorar a Deus. Essa é a verdadeira adoração. É como um quebra-cabeça, né, irmãos? É como um quebra-cabeça. Deus só pode ser adorado em espírito. E a religião humana sem o novo nascimento é vazia de significado. E tem que ocorrer o novo nascimento para que possa existir uma adoração em espírito. E para que isso aconteça, para que essa oportunidade do novo nascimento se torne real, Jesus tem que ser levantado, tem que acontecer a obra na cruz. Não existe novo nascimento sem cruz. É pela cruz que os cristãos são redimidos, seus pecados são expiados, seus corações são justificados e então eles são reconciliados com o Criador. E acontece a reconciliação. Agora vamos pensar, o que as pessoas imaginam? O que as pessoas acham no senso comum, até entre nós? Elas acham o quê? Que se elas frequentarem o culto, se elas forem reverentes no seu comportamento, se elas ouvirem respeitosamente a mensagem, se elas contribuírem com as suas ofertas, isso fará do encontro uma reunião de adoração a Deus. Esse é o senso comum. Mas o que a Bíblia vai dizer é que é mentira. Porque nós podemos nos reunir, trazer as ofertas, cantar, trabalhar, servir, sem ter nos encontrado com Cristo, não nascemos de novo, então, por consequência, não há adoração. O que outras pessoas acham? Que a adoração é uma atmosfera, que a música cria um ambiente, que a adoração ela é profética, que ela traz a cura e repreende o mal. Portanto, o momento do louvor faz do nosso encontro o momento mais sublime, é quando a presença de Deus está entre nós, mas a Bíblia vai dizer que não. Porque a adoração, na verdade, é reconhecer que em Jesus e nos seus atos poderosos, atos redentores, habita a plenitude da divindade. E esse reconhecimento só é possível pelo poder do Espírito Santo. Quando eu abro a boca e digo que Jesus morreu na cruz, e que me redimiu, e que me transformou, e que me resgatou, e isso gera esperança no meu coração e aponta para a eternidade, na verdade não sou eu que digo, mas é o Espírito de Deus que fala através de você, e testemunha com o nosso coração, e testifica no nosso interior, que eu e você, por causa de Cristo, fomos chamados filhos de Deus. Mas sem o Espírito Santo, isso não é possível, porque o homem não pode adorar a Deus se ele não tiver um encontro com Cristo. Por quê, irmãos? Porque é Jesus, Ele é a plenitude da divindade, a imagem perfeita do Deus invisível. Ele é a encarnação do Criador. Ele é o caminho que leva para Deus. Ele é a conexão. Quando Ele entra dentro de nós, automaticamente a criatura decaída está reconectada com o Criador. E mesmo que eu não faça nada, mesmo que eu não trabalhe, mesmo que eu não tenha voz para cantar, mesmo que eu não tenha dado oferta nos últimos anos, mesmo que a minha vida moral não seja irrepreensível, mesmo que eu não seja uma pessoa muito digna, mesmo que os irmãos olhem para mim meio que de canto, se Cristo entrou no meu coração, ninguém pode roubar a minha salvação.
Ninguém pode me separar de Deus, porque não é a igreja, nem as comunidades que validam o novo nascimento. É o contrário, é Cristo em nós que torna esta reunião uma reunião de adoração. Não somos nós reunidos que validamos a fé das pessoas, mas é a fé dos crentes que valida a comunidade de fé. Portanto, mesmo que eu não tenha mérito humano, mesmo que ninguém me respeite ou me considere, se até hoje você precisa no seu coração de respeito, de reconhecimento, de dignidade, e quando as pessoas não te dão um respeito considerável ou digno, ou aquilo que você acha que merece, se você coloca em xeque a sua relação com Deus por causa disso, eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, que quem valida a nossa salvação, a nossa relação com Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. E isso ninguém pode tirar de nós, irmãos. Isso é mais forte do que a nossa mente. É mais forte do que a nossa tradição. Jesus, inclusive, diz à mulher samaritana: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A Bíblia diz que para se adorar a Deus, ele deve ser conhecido. E Deus não pode ser conhecido a não ser por Cristo. Agora nós podemos voltar para o texto da mulher samaritana. Bem do versículo 19, quando começamos a ler. E eu não quero falar da mulher samaritana, porque o texto não é sobre ela. E essa é a diferença do Evangelho de João. Vocês já repararam, irmãos? Vamos abrir um parêntese nesse momento. Vou até beber uma água nesse instante. Vocês já repararam que em tantas mensagens, você que está aqui nessa igreja já há 105 anos, irmãos aqui, nós não vamos apontar, né? Mas tem gente aqui que botou a pedra fundamental. Estava lá no dia, tirar uma foto lá do dia, estava lá o irmão, lá, já era diácono naquele dia. Você que já está aqui há muito tempo, já é evangélico há muitos anos, você sabe que quase sempre, quando esse texto é pregado, quando esta mensagem é ministrada, quando este tema é abordado, só se fala da mulher samaritana, da relação dela com os 5 maridos, da vida que ela levava, dos samaritanos, do caldeamento sucessivo, da discriminação com os judeus, do poço de Jacó. Um dos textos mais ricos da Bíblia, e gasta-se horas e horas se falando da história, dos detalhes, de Jacó, dos samaritanos, dos judeus, da mulher, do casamento, disso, daquilo, mas o texto não é sobre ela, irmãos. O texto é sobre Jesus. É sobre ele. Aquela mulher ali, como eu já ministrei aqui outras vezes, eu já disse para você que Davi nos representa, Abigail nos representa, essa mulher nos representa. O texto é sobre ele. É o Criador indo ao encontro da criatura. A criatura está perdida, está desconectada com o Criador, ainda que no seu interior exista um desejo de devoção, ainda que ela pergunte onde nós devemos adorar. Há um sentimento, um desejo, uma inquietação relacionada à relação com Deus, mas a criatura é incapaz de fazer isso sozinha. Por mais que você estude teologia, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você venha à escola bíblica aos domingos e faça outros movimentos, você só entenderá a palavra de Deus, ela só será alimento para você a partir do momento que o Espírito Santo ministrar o seu coração, irmãos. Porque a Bíblia é luz, mas ela está disponível para qualquer um. Enquanto lemos ela,
numa perspectiva filosófica, histórica, sociológica, antropológica, confessional, a nossa mente fica limitada. Ela só vira alimento para nós quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, porque Ele é a fonte de água da vida. Portanto, toda leitura bíblica, toda escola bíblica, toda aula de teologia é infrutífera se não houver devoção. Mas como haverá devoção se aquele que lê, aquela que lê, não se curva diante do Cristo ressurreto? Entende? Vejam as dicas que a Bíblia dá tantas e tantas vezes, quando Deus diz, por exemplo, no livro de Isaías: eu, o Senhor, habito num lugar altíssimo e inacessível, mas também habito no coração quebrantado e contrito. Ou como Davi nos conta no Salmo 51, eu sei que o coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Tem muita gente que olha para um texto como esse, numa perspectiva moral, numa perspectiva religiosa, e acha que quebrantamento e contrição tem a ver com humildade. Mas para nós que somos cristãos, a fé cristã não é só uma filosofia, uma ideologia sociológica, histórica. Humildade qualquer um pode ter, do mais erudito ao mais simples. Há muita gente no mundo humilde, e você deve conhecer muita gente assim. Não tem a ver com conhecimento, nem tem a ver com riqueza ou pobreza, até porque há ricos que são humildes e há pobres que não têm onde cair, que são extremamente arrogantes. Isso tem a ver com o coração do homem. Então, quando a Bíblia fala de quebrantamento e contrição, ela não está falando de humildade, não. Ela está falando sobre uma única possibilidade. Deus se relaciona com o coração que está quebrantado. Que coração é esse? É o coração que foi alcançado pelo poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo e apenas Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não tem aula de teologia, não tem pregação, nem escola bíblica, nem livro que você compre na livraria que te dê convencimento, nem de pecado, nem de justiça, nem de juízo. É o Espírito de Deus que fala ao homem interior, é esse rio de água viva que flui no interior do homem, que faz acontecer, despertar em você uma convicção de pecado, de contrição, de quebrantamento, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à reconciliação. Isso não vem de nós, irmão, isso vem de Deus. Como diz o texto de Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Vocês foram salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós. Eu vejo Paulo assim, ó. É dom de Deus. E não vem de vós, para que entre nós ninguém se glorie. Ninguém poderá dizer diante do Senhor que se arrependeu porque quis, porque entendeu, porque descobriu a roda. Na verdade, todos os que se encontraram com Cristo porque primeiro Cristo se encontrou com eles. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E diante de uma afirmação bombástica como essa, eu só posso dizer: bendita graça, bendito amor, bendita misericórdia, bendito Deus, que não levou em consideração a nossa queda, mas derramou sobre nós o seu amor. Bendito seja o nome do Senhor. Esta convicção, que só o Espírito Santo pode dar, é que produz em nós a verdadeira adoração, porque a adoração nunca teve a ver com música. A música é uma boa ferramenta que nos ajuda, nos conduz, nos introduz, nos abençoa no momento da adoração. Mas a adoração tem a ver com o reconhecimento. A adoração é a expressão do povo redimido, que está unido ao próprio Deus, cujo coração está mergulhado na presença de Deus, cuja mente está tomada pelo Espírito de Deus.
A gente nem sabe muito bem o que nos atingiu ainda. Nem sabe muito bem o que nós nos tornamos. Nem sabe muito bem o que nos aconteceu. Eu lembro de uma música bem antiga dos Vencedores por Cristo. A gente estava ali conversando sobre São Paulo, né? Na época que o Vencedores por Cristo ainda era composto por um grupo de missionários americanos, ainda gravava música com sotaque americano, né? Música que ficou conhecida, não sei por que Cristo me ama, não sei por que na cruz se entregou, mas graças dou que foi assim. É isso mesmo. Não sei por quê, não sei o que rolou, não sei que decisão foi essa. Nós não sabemos nem por que Jesus parou no poço para conversar com aquela mulher. Bendito encontro, bendito dia. Ela deu muita sorte, né, irmãos? Pergunta, crente tem sorte, irmãos? Crente tem azar? Os irmãos não dirão, mas há mentes agora funcionando e as pessoas estão dizendo, está amarrado, está repreendido. Mas a Bíblia diz lá no Salmo, o brado de alegria depois da libertação, quando o cantor diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, os nossos lábios se encheram de júbilo. Então, a gente estava numa maré de azar danada, irmãos. A maré de azar, cara, olha, igual aquele versículo bíblico, não tem? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. De repente, estava lá você como quem não quer nada, e tá um cara sentado no poço. Tu tá pensando que vai dar problema. Tá pensando que é mais um dia de azar, mais um dia de alguém perturbando a minha paciência, mas ela não sabe que é o dia em que a sorte dela vai mudar. E tem a ver com o que Jesus disse, mulher, versículo 21, acredite que vem a hora que a adoração não terá mais a ver com lugares, porque vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, que são aqueles que nasceram de novo, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Eu me lembro uma vez, eu vi um irmão pregando, falando que Deus sai por aí procurando pela rua os adoradores. Deus está procurando, irmãos. Deus está procurando. Não, obviamente não é isso que o texto está dizendo. Deus não está perdido procurando. É no sentido de que é Deus que vai ao encontro do homem. E Jesus diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela respondeu, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aqui chegou o momento, irmãos, é agora, quando Jesus olha para aquela mulher e diz, eu sou o Cristo. Esse momento em que Jesus se revela àquela mulher, é o momento que nós chamamos de novo nascimento. É quando Jesus se apresenta. Quem é você? Eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Onde está o homem que me curou para que eu possa adorá-lo? Eu sou o Cristo. É quando Jesus é quando ele fala dos textos do Antigo Testamento no caminho de Emaús, e quando ele falava, e os discípulos iam ouvindo, aquilo ia aquecendo o seu coração. O homem conhece a Deus quando Deus se revela. Isso não é ensinado no seminário, isso não é um processo, não é uma fórmula, não é mecânico, não é matemático, não tem a ver com cursos, nem com mensagens. É um encontro sobrenatural entre o Criador e a criatura. Não é a criatura que marca essa hora, é Deus que escolhe este momento. E ele diz para aquela mulher, eu sou o Cristo, sou eu que falo com você. E quando Deus nos encontra, irmãos,
Nós estávamos em trevas, mas nesse momento a luz se acende. Então o homem passa a entender quem ele é, quem Deus é, como ele estava longe, e o Espírito de Deus então o reconcilia. É o momento em que nós, todos nós, varetas, varas, pedaços de pau, mortos e desprezíveis, ainda que mortos, somos enxertados na videira, e a vida da videira passa por dentro de nós. É quando Cristo nos encontra. Se você nasceu de novo, se você realmente se encontrou com Cristo em algum momento na sua vida, você se lembrará neste momento o dia em que o Espírito Santo entrou no seu coração. Porque esse dia está marcado, esse dia é inesquecível. Pode ter sido num acidente? Pode ter sido na UTI? Pode ter sido na escola dominical? Pode, não importa se foi num momento espetacular ou numa tarde tranquila, simples, não importa, nenhum de nós se esquecerá o dia em que Cristo entrou no nosso coração e nos transformou em novas criaturas, e nos reconciliou com o Criador, e de repente num estalo, a palavra de Deus começou a fazer sentido. E de repente, num estalo, cada música que eu canto começa a alimentar o meu coração. E eu não consigo mais ficar longe dos meus irmãos, eu não consigo mais parar de servir, eu não consigo mais ter compaixão pelas pessoas, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É como se essa cisterna rota, seca, rachada, quebrada, de repente começasse a fluir, jorrar água, e não tem a ver conosco, é Deus através de nós. É o dia em que Cristo se encontra com o nosso coração, é o dia que o homem nasce de novo, é o dia que ele se reconcilia com o Criador. E olha que coisa incrível, irmãos, olha como a Bíblia é sensacional. O nome desse capítulo deveria ser #fica a dica. No momento em que Jesus diz àquela mulher, sou eu, ela larga o cântaro. Nada mais importa. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Encontrei o Cristo. Encontrei a saída. Encontrei a solução. Agora, nenhum fariseu vai me dizer como adorar. Igreja nenhuma vai me dizer o que fazer. Pastor nenhum vai me levar para lugar nenhum para me dizer como falar com Deus. Eu estava aqui, no meu trabalho, no meu cotidiano, e Deus veio e me encontrou. Nós não estamos aqui nessa manhã porque estamos buscando Deus, irmãos. Nós estamos aqui porque Deus já nos encontrou. Nenhum culto nosso é um culto de busca, de invocação, de procura. Quem nasceu de novo não está procurando nada, nós já achamos, irmãos. Já encontramos. Não estamos mais em procura de nada. E se todas as guerras do mundo acabarem? Estou nem aí. E se o mundo explodir lá na Palestina? Está decidido. Cristo já me encontrou. Estando bem, estando mal, sendo noite ou sendo dia, como diz a antiga canção, caminhando eu vou para Canaã. Ele já me encontrou. O grande erro da religiosidade é continuar conduzindo o homem a uma busca sem fim. Não perca o culto do próximo domingo, irmãos. Deus tem algo novo para você. Irmãos, Deus não tem nada novo para nós. Deus já nos deu tudo o que Ele tinha. O seu melhor. O melhor de Deus não está por vir. Se você está esperando o melhor de Deus por vir, você está numa busca sem fim. É correr atrás do vento. O melhor de Deus já veio. É Cristo em nós, de esperança da glória. Não estamos procurando mais nada, irmãos. Por isso Jesus conta as parábolas. A mulher vendeu todas as moedas para ficar com uma. O pastor largou todas as ovelhas para pegar uma. Quem encontrou Cristo, encontra tudo. E encontra tudo porque Cristo o encontrou primeiro. E o que aquela mulher fez? Ela deixou o cântaro
e foi correndo contar para todo mundo o que tinha acontecido com ela. Por quê? Quem se encontra com Cristo, do seu interior fluirão rios de água da vida. Quem se encontrou com Cristo e com o Criador precisa compartilhar, precisa proclamar aquilo que experimentou. Afinal, irmãos e irmãs, é de coração que proclamamos. Vem de dentro de nós a proclamação. Se da nossa boca, se dos nossos lábios só sai amargura, reclamação, legalismo, serviço fiel a uma comunidade, vigilância, patrulha e muitas outras coisas mais, há de se questionar o que há no nosso coração. Porque se o crente se encontrou com o Senhor, mesmo nos momentos de maiores trevas na sua vida, quando ele abrir a boca, é mais forte do que ele. A luz que vem do Criador é maior do que qualquer trevas que possa nos cercar. Vejam o profeta Jeremias, quando foi vocacionado por Deus para profetizar ao povo de Israel, que o exílio, que o juízo da lei de Moisés estava se aproximando. E ele foi com alegria, mas quanto mais ele ia, mais ele era afrontado, mais ele era humilhado, mais ele apanhava. E há um momento do livro de Jeremias em que ele diz: a tua misericórdia, Senhor, vai me matar. Eu não estou aguentando mais. Há num outro momento que Jeremias diz: o Senhor me iludiu, o Senhor me deu um cálice do poço de ilusões, o Senhor me enganou. Esse ministério aqui é uma furada. Mas, mesmo quando ele fazia isso, lá na frente ele escreve: entretanto, apesar do meu sentimento, quando eu abro a minha boca, é como se um fogo ardesse no meu interior. Eu não posso parar, eu tenho que falar. É mais forte do que eu, é de dentro para fora, é água da vida, não tem como segurar, é um turbilhão. Então, quando nós falamos sobre missão, sobre discipulado, sobre pregação, nós falamos sobre coração. Para se falar de Deus, ele deve ser conhecido. E Deus não pode ser conhecido se não houver um encontro com Cristo. Ele não pode ser anunciado por desconhecidos. A impressão que eu tenho, irmãos, muitas vezes no seminário, dando aula de teologia, é que muitos dos meus colegas falam de um Deus desconhecido, que eu não conheço. Ao abrir a boca, esvaziam a Escritura, esvaziam a fé, moralizam o comportamento, banalizam os textos. É como se eles desconhecessem o Senhor. Fragilizam a oração, enfraquecem a adoração, desconsideram a igreja. Há muitos que também, ao testemunhar, fazem a mesma coisa. Já falei sobre isso aqui, né? A pessoa se converte, né? Hoje é semana de festa, né? E traz aqui um convidado, aí a pessoa vem aqui, tem um encontro com Cristo, aí ela fica muito alegre, aí ela senta ali do lado do irmão, fala: nossa, como eu estou alegre. Assim, aproveita que essa alegria vai acabar. Não, mas eu estou muito feliz. No início é assim mesmo, mas depois é só tristeza. Não, mas Deus me abençoou. Abençoou, mas logo, logo virão as tribulações. Aí o camarada entra feliz e sai deprimido. E ele pergunta: como eu posso recuperar a alegria? Vamos trabalhar, eu vou arrumar um ministério para você. E trabalha, 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 até que ele se sinta digno. Agora sim, irmão, agora você é uma bênção. Está produzindo fruto. Aí eu pego o microfone: Jesus disse que você tem que dar fruto, irmão. E nós precisamos procurar esse texto, né? Onde ele está. Que a Bíblia diz que nós temos que dar fruto. Temos que caçar ele na Bíblia até a gente encontrar. Deve estar em algum lugar nesse versículo que diz que todo mundo tem que dar fruto.
quando na verdade o que a Bíblia diz é que se o Espírito está entre nós, há dentro de nós o fruto do Espírito, que jorra do nosso interior. Eu queria ser agressivo, mas quando eu abro a minha boca, chove misericórdia. Eu queria ficar revoltado, mas quando eu começo a adorar, eu me sinto compassivo. Eu prometi para mim mesmo que hoje é o último culto, nunca mais eu volto nesse lugar. Nunca mais eu olho para essa igreja. Mas quando o culto acaba, eu estou quebrantado. E eu reclamo com Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor me quebranta? Eu não quero mais voltar aqui. Eu não quero mais voltar nesse lugar horrível. Mas eu vou voltar porque eu amo esse lugar. É uma esquizofrenia, irmãos. É uma loucura total. É a mente humana embrutecida pela queda, sendo amassada pelo poder do Espírito Santo. Mas isso só é possível se houver novo nascimento. Quem nasceu de novo, quem se encontrou com Cristo, do seu interior fluirão rios de água da vida. Por isso que é de coração que proclamamos. Quando ela diz aos seus amigos: venham ver o Cristo, encontrei ele. E eles vão. E Jesus ensina e fica com eles 2 dias. E quando acaba, eles contam para ela que tiveram a mesma experiência. Olha, agora nós podemos dizer: nós não acreditamos que ele é o Messias porque você nos contou. Nós acreditamos que ele é o Messias porque nós o ouvimos. E agora nós temos dentro de nós este mesmo sentimento. Encontramos o Cristo. Estamos salvos. A graça de Deus nos alcançou. Então hoje, irmãos, neste culto, nesta reunião, e é aqui que eu termino, se nós nos encontramos com Cristo, se há na nossa trajetória o dia em que Jesus nos encontrou, que nós nascemos de novo, e enquanto eu estou falando aqui, você está se lembrando desse momento, mesmo que a vida esteja muito ruim, mesmo que as últimas experiências sejam muito difíceis, ao lembrar do que Cristo fez e do dia que nos encontramos com Ele, olha, seja como for, hoje é o dia que o Senhor nos deu, hoje é o dia para nos alegrarmos nele, porque seja como for, apesar do que já aconteceu, e olhando para frente, aconteça do que acontecer, ninguém poderá roubar de nós o que Deus já realizou, ninguém poderá nos arrancar da sua presença. Como Jesus diz aos seus discípulos: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrancará da minha mão. E é disso que o nosso coração tem que estar cheio. Antes da mensagem, enquanto o pastor Levi orava, ele falava um pouco dessa experiência. Ele disse: o nosso Deus é um Deus fiel às suas promessas. Se ele se envolveu com a sua vida, fique tranquilo. Não permita que outros pensamentos confundam você e façam você acreditar que Deus não se importa. É exatamente isso. A gente nem combinou, o que prova que nós não estamos aqui porque desejamos. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe. E ministra ao nosso coração as mesmas coisas. Nada que aconteça nessa vida deve invalidar o que mais precioso já aconteceu, o dia em que nós nos encontramos com o Senhor. Não há nada que aconteça daqui para frente, nenhuma promessa, nenhuma experiência. Eu vou fazer uma afirmação teológica aqui que vai deixar você escandalizado, você vai sair daqui gritando agora. Ah! Nem a vida eterna, irmãos, nem o céu é mais importante do que o Senhor Jesus. Porque a vida eterna é esta, que vocês conheçam a Cristo. Ele é a nossa vida eterna. Quando chegarmos na eternidade, Ele nos receberá na porta. Quando você virar o rosto, verá que Ele mesmo que te recebeu na porta está assentado no trono. Ele é a luz, Ele é a água, Ele é a porta, Ele é o caminho, é Ele que enche o nosso coração, e é isso que proclamamos, irmãos.
não uma vida correta, moralmente reconhecida, aceita pelas pessoas. O que nós proclamamos como cristãos é Cristo em nós, esperança da glória. Nascido de mulher, ressurreto dentre os mortos, que voltará e estará com o seu povo para todo sempre. Amém, meu irmão? É isso que nós proclamamos, e proclamamos de coração. E quando nos lembramos dessa verdade, o nosso coração se aquece. Que foi o que os discípulos disseram. Você percebeu que enquanto ele falava, o nosso coração se aquecia? É isso, irmãos. Mesmo que alguém tenha enfiado terra lá na fornalha, arrancar o tubo do gás do fogão, a igreja te maltratou, e nós temos que reconhecer que a religião maltrata mesmo, né, irmãos? Te feriu, te queimou, te arrebentou. As experiências da vida, as escolhas não deram certo, não foi bem isso que você imaginava, enfim, seja como for. Quando a palavra de Deus se abre e Deus acende a luz, meu irmão, não tem gelo, não tem frio, não tem indiferença, não tem memória que apague a chama do Espírito Santo. E então nós nos lembramos. E é por isso que é importante você estar na comunidade de fé. Não porque você é membro de uma comunidade há muitos anos, mas porque todas as vezes que nós estamos juntos e a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo nos lembra quem somos, o que Cristo fez por nós, o dia que Ele nos encontrou. E Ele nos lembra que não é a igreja, nem o homem, nem nós mesmos que garantimos que tudo isso vai dar certo. Não, irmãos, o Espírito Santo, Ele mesmo é o penhor da nossa salvação. Ele é o selo da nossa herança. Nossos pecados foram cravados na cruz. E é isso que nós proclamamos. Não uma vida moral melhor, não um Brasil para Cristo, não o sucesso. Nós proclamamos a fé em Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos, aquele que nos reconciliou com o Criador. E esta proclamação vem de um coração redimido. Você não precisa ter teologia, não precisa ser bem articulado com palavras. Se você nasceu de novo, você é uma lâmpada que anda, meu irmão. É uma carta que Deus escreveu. E quando você fala, mesmo que não tenha erudição ou grande capacidade, aquele que nasceu de novo, quando fala do seu interior, jorra o rio de água viva. E é disso que proclamamos. Que nessa manhã, meus irmãos e minhas irmãs, nos lembremos mais uma vez quem nós somos. Nós passaremos esse templo de mais de 100 anos, esse lugar de mais de 100 anos vai passar, mas o nosso Senhor permanecerá para sempre. E se nascemos de novo, nós estamos com Ele. E quando João escreve em Apocalipse, eu vi, o anjo me mostrou, eu vi a multidão dos redimidos entrando pelas portas, com as suas vestes brancas salpicadas de sangue. Nós estávamos lá, irmãos. Nós estamos lá naquela cena. Nós estamos entrando por aquelas portas. Nós estamos naquela jornada. Não porque merecemos, ou porque nos tornamos melhores, mas porque nascemos de novo. Não somos cristãos por causa da igreja. Somos igreja porque nos tornamos cristãos. Foi Cristo que nos encontrou. E por causa disso nós nascemos de novo. E os que nasceram de novo adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra fortaleça o nosso coração e mantenha a nossa mente protegida de toda seta inflamada do maligno, para que nos lembremos sempre que o que nos motiva e o que nos vocaciona e o que nos faz perseverar não são as coisas que receberemos nessa vida, mas é a certeza plena de que Cristo está em nós. E Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor.